Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rios, eu sou sócio e fundador da Y Service e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não conhece a Y Service, clica no link aqui na descrição desse vídeo, acesse a nossa página no YouTube que lá você vai encontrar vários vídeos falando sobre portaria remota, portaria virtual, segurança eletrônica, tecnologia e telecomunicações em geral, tá bom? E para você que já acompanha nossos vídeos, hoje nós vamos falar sobre leitores de reconhecimento facial. É meio que uma continuação do vídeo da semana passada, onde a gente falou sobre sistema de controle de acesso sem contato, tá bom? O que você precisa saber sobre leitores de reconhecimento facial, tá? Como a gente falou no vídeo anterior, com a pandemia, aumentou a procura aí de leitores, sistemas de controle de acesso sem contato físico, para não espalhar o vírus da Covid-19. E aí o leitor de reconhecimento facial ele é uma dessas opções. Na verdade, ele é a opção mais cotada atualmente aí, tanto pelo cliente quanto pelas empresas para oferecer isso. E por quê? Tá? O sistema de reconhecimento facial ele não é uma novidade no mundo, tá? Ele já existe há anos, tá bom? No Brasil ele está chegando como uma novidade, mas ele também já existia no Brasil, mas ele era algo um pouco mais limitado, porque o custo do sistema de reconhecimento facial no Brasil ainda era muito alto, tá? Mas com a procura do sistema de controle de acesso sem contato, as grandes fabricantes como Intelbras, Hikvision, Zekatec e outras foram até a China, compraram lotes de equipamento de reconhecimento facial, trouxeram para o Brasil, colocaram a sua logomarca e agora estão comercializando aqui. Como foram várias empresas, acabou criando uma concorrência e fez com que o preço do equipamento ele caísse. Então hoje ele é muito mais acessível para o cliente final. Tem equipamento de reconhecimento facial que hoje ele já tem quase o mesmo preço de um leitor biométrico comum, tá? Isso é muito bom para o cenário brasileiro, tá? Só que esses equipamentos que estão vindo para o Brasil, eles são equipamentos genéricos, não é nada fabricado ali pela Intelbras, pela Hikvision, nada disso. Eles trazem de lá da China, eles compram esse lote da China e comercializam aqui, tá? Tanto que, se você analisar, eu coloquei 3 equipamentos aqui, Intelbras, Hikvision e Zekatec, você pode ver que eles são muito parecidos, tá bom? Não são o mesmo equipamento, não são exatamente iguais, mas eles são muito parecidos, eles são equipamentos genéricos, tá? É a mesma coisa que aconteceu há anos atrás, quando começou a ter uma variedade muito grande de DVR. Até então, poucos fabricantes de DVR controlavam ali o mercado de segurança eletrônica, até começou a aparecer várias marcas de DVR. Quando você olhava o DVR, eram todos parecidos. O mesmo firmware interno, o aplicativo de um funcionava no outro, né? Por exemplo, Intelbras e Gibson eram iguais, você conseguia usar o aplicativo de um no outro, a Giga também. TechVoice e Zetec, eles eram os mesmos que o da Kisi, você conseguia usar o aplicativo e o software do outro. Por quê? Porque era a mesma situação que está acontecendo agora com o leitor de reconhecimento facial. Essas empresas foram na China, compraram lotes de DVR e colocaram só sua logomarca aqui e começaram a vender, tá? E o leitor de reconhecimento facial estão fazendo a mesma coisa, tá? Isso não é ruim, para o cenário brasileiro isso é excelente, porque está trazendo equipamentos com um preço muito mais acessível, tá? Então assim, se alguma empresa fala, não, nós fabricamos equipamentos, nós temos lá na nossa fábrica a linha de montagem, é mentira, tá? Eles trazem as peças, eles trazem tudo já pronto, e o máximo que eles fazem é montar, colocar dentro do gabinete, fechar o gabinete e colocar ali o logo deles no gabinete, tá? Até a montagem no Brasil caracteriza como produção e isso faz com que caia o custo aqui, o custo de imposto, para as empresas. Então pode acontecer de você pegar alguma empresa fazendo isso, mas como eu falei, não é errado, tá bom? Esses equipamentos que estão vindo da China, eles são equipamentos que já saíram de linha lá, então eles começam a comercializar para os países de terceiro mundo, porque fora do Brasil, principalmente na Ásia, o sistema de reconhecimento facial ele já existe há anos, já é uma realidade muito boa, já está extremamente avançado, tá? Lá, inclusive, antes mesmo da pandemia, o japonês, o chinês, eles já tinham a característica de utilizar máscara para proteger de vírus, qualquer tipo de doença. Então, o sistema de reconhecimento facial lá já identificava se ele estava com máscara ou não, tá? E lá, inclusive, é utilizado em locais públicos, como shopping, metrô, parques, para até identificar se é um foragido da justiça, por exemplo, tá? Então lá o reconhecimento facial já está bem avançado. Aqui no Brasil chegou como uma novidade, mas saiba que na realidade no mundo não é, tá bom? E, assim, como eu falei, esses equipamentos são equipamentos que saíram de linha, mas não significa que não atendem à nossa necessidade. Eles atendem muito bem à nossa necessidade. Você só precisa tomar alguns cuidados. E quais são esses cuidados, tá? Esses equipamentos são equipamentos genéricos que já saíram de linha, tá? Tanto que se você olhar na caixa de alguns fabricantes, vai estar escrito a seguinte observação. O produto no interior da caixa ele pode ser diferente da foto, porque eles vão lá, compram um lote.
Aí trazem para o Brasil. Quando esse lote acaba, eles vão lá comprar mais. Só que pode ser que esse equipamento já tenha acabado. E como saiu de linha, eles não vão fabricar mais. Então, essa empresa vai lá e compra outro lote. Então, o problema que pode acontecer é de você comprar do mesmo fabricante e virem equipamentos diferentes, tá? Mas isso não é problema, porque o firmware interno de todos são muito parecidos. Então, você não vai ter diferença em configuração nem nada desse tipo, tá? Outro cuidado que tem que tomar é que, como eu falei, são equipamentos que saíram de linha. Então, eles já estão defasados com relação à tecnologia de imagem existente no mundo e até no Brasil, tá? Então, todos os fabricantes vão falar, olha, esse equipamento ele não libera através de uma foto, ele só libera se for uma pessoa real, tá? Se você pegar uma imagem de celular, uma imagem no tablet, uma foto em baixa resolução, de fato ele não vai liberar. Mas se você pegar uma foto em tamanho real, em alta resolução, ele pode liberar sim, tá? Quando esse equipamento foi desenvolvido, a tecnologia de imagem não estava como era hoje. Então, quando você apresentava uma foto, ele não liberava. Mas as imagens, as fotos hoje já estão numa qualidade tão perfeita que esse equipamento ele pode sim confundir com uma face humana, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E por último, o cuidado que tem que tomar é que no Brasil é um equipamento novo, ninguém conhece, tá? Então não existe empresa, não existe técnico especialista nos leitores de reconhecimento facial que tem no mercado. Se uma empresa chegar e falar, somos especialistas, não, eles não são, eles sabem instalar. Mas ser especialista é conhecer a fundo o equipamento, tá? Por exemplo, qual a vida útil num equipamento desse? Quais os cuidados que tem que tomar quando você instala ele no ambiente externo? Mesmo ele sendo IP65, IP66, quais os cuidados que você tem que tomar? Com o passar do tempo, o hardware dele começa a ficar lento, ele começa a travar, quais os travamentos que esse equipamento pode dar? Quando a memória dele, o banco de dados está cheio, ele demora para fazer a análise e a liberação? Quando você coloca a sua face, quanto tempo ele demora para liberar quando o seu banco de dados, quando sua memória está totalmente cheia? Essas informações ninguém tem, isso aí a gente vai aprender. Todos no mercado vão aprender. Então daqui a 1, 2 anos vão existir empresas e técnicos especialistas nesse equipamento, como hoje existe no leitor biométrico. No começo, todo mundo vendia o leitor biométrico como sendo uma novidade, como sendo uma maravilha. Depois descobriram que algumas digitais ela não faziam a leitura corretamente. E aí começaram a vender junto com o equipamento, eles entregavam um descritivo falando que uma porcentagem das biometrias no mundo não funcionam e que pode ser que uma biometria ou outra não funcione no leitor. Mas no começo não tinha isso. A mesma coisa com o reconhecimento facial. A gente vai descobrir os defeitos dele, a gente vai descobrir as falhas, as necessidades desse equipamento. E aí, com certeza, a gente vai ter gente especialista nisso. E a tendência é que esses equipamentos evoluam, assim como as empresas evoluíram com o DVR. Hoje, cada um tem o seu DVR, com o seu firmware próprio, ou então parceria com grandes empresas, onde elas customizaram um firmware específico para aquela empresa, como é o caso da Hui e a Intelbras, por exemplo. A gente vai ter equipamentos de reconhecimento facial assim. E a tendência é que o leitor em si ele pare de existir. Toda análise de reconhecimento facial vai ser feita por um software e uma câmera de alta resolução, tá? Até porque com o software a gente vai conseguir criar inteligências para que a análise de vídeo, além de reconhecer a face, ela saiba exatamente se aquela pessoa ela pretende entrar ou não, se ela está acompanhada ou não. Inclusive até tem alguns DVRs que fazem isso, mas não estão tão evoluídos. A gente vai chegar num ponto de evolução igual ao que tem fora do Brasil, igual ao que a gente vê inclusive em cinema, tá bom? Mas até lá, esse tipo de equipamento ele já atende às nossas necessidades sim, tá bom? Bom, o que você precisa saber então sobre leitores de reconhecimento facial é basicamente isso, tá? Os cuidados que você tem que ter, mas sabendo que é um equipamento que atende às nossas necessidades, a RY recomenda, tá? A única observação, que é uma observação pessoal da RY Service, é o local de instalação. A gente não acredita que na rua ele seja o equipamento correto, porque, como eu falei, não tem uma inteligência para identificar se a pessoa pretende realmente entrar ou não. Identificar a face e libera. Tá? Então o morador que não for entrar, mas passar na frente do leitor, ele pode liberar. Claro, algumas empresas vão responder agora que não, mas tem a clausura e ele tem que estar posicionado ali na frente, então não é tão simples assim. De fato não é tão simples, mas há a possibilidade. Então a RY Service acredita que o ideal é ele ser instalado dentro do condomínio. Tá? Mas nada contra as empresas que instalam do lado de fora, que instalam na rua. Tudo bem, sem problema nenhum, e como eu falei, é um equipamento que está atendendo a necessidade do mercado nesse momento, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida,
acesse o site www.rysonservice.com.br ou deixe um comentário aqui que a gente responde também. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para ajudar o nosso canal e ajudar pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre leitores de reconhecimento facial, tá bom? E assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai postar aqui reviews de alguns desses equipamentos. Vamos testar esses equipamentos em bancada, tá bom? Se você quem vem acompanhando o nosso vídeo, muito obrigado por ter assistido até o final e eu aguardo vocês então na semana que vem, tá legal? Então, até lá!